Olá a todos mais uma vez. É, Quem chegou agora, boas-vindas, que Deus lhe abençoe. E agora quero abordar um tema muito relacionado à ciência, junto com a religião, né? Falando sobre a existência de Deus e sua própria essência, né? Então, vamos explorar a relação entre religião e ciência, né? Com foco especial no catolicismo, abordando a existência de Deus, a evolução e o criacionismo, né? Então, no catolicismo, a existência de Deus é um princípio fundamental. A teologia católica baseia-se em textos bíblicos e tradição da Igreja. São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja, apresentou as 5 vias para provar a existência de Deus, que incluem: primeira parte, o primeiro motor imóvel. Tudo que se move é movido por algo. Deve haver o primeiro motor que não é movido por nada, e esse motor é Deus. A causa primeira. Tudo tem uma causa. Deve haver uma causa primeira que não é causada por nada. E essa causa é Deus. Existe ser e o ser necessário. Existem seres contingentes que não podem existir, que podem ou não existir. Deve haver um ser necessário cuja existência é obrigatória. Esse ser é Deus. E também o ser perfeito. Existem graus de perfeição. Deve haver um ser que é a perfeição máxima. E esse ser é Deus. Governança do mundo. A ordem e a finalidade observados no mundo indicam a existência de um ser inteligente que governa todas as coisas. Esse ser é Deus. E também temos muitos argumentos filosóficos também, que é debatida há milênios. Argumentos clássicos que incluem argumentos ontológicos. Proposto por Santo Anselmo, sugere que a própria ideia de um ser perfeito implica sua existência, pois a existência é uma perfeição. Argumento cosmológico. Similar às vias de São Tomás de Aquino, argumenta que a existência do universo requer uma causa primeira. E o argumento teológico observa a ordem e a complexidade do universo como uma evidência de design inteligente. Agora, em questão de evolução e criacionismo, né? É, Na perspectiva biológica, a teoria da evolução, proposta por Charles Darwin, sugere que todas as espécies de seres vivos evoluíram ao longo do tempo, a partir de ancestrais comuns através de um processo de seleção natural. Evidências para a evolução incluem os fósseis. Os registros fósseis mostram uma progressão de forma de vida simples para mais complexas. A genética também. A análise do DNA revela semelhanças entre diferentes espécies, indicando um ancestral comum. Anatomia comparada. Estruturas semelhantes em diferentes espécies sugerem uma origem comum. A perspectiva química da física. Química e física, né? A origem da vida e a evolução também são estruturadas através da química e da física. A biogênese, por exemplo. Teorias sobre a vida sugerem que moléculas orgânicas simples podem ter se formado espontaneamente a partir de compostos inorgânicos sobre condições primitivas da Terra. Experimento de Miller-Urey. Esses experimentos demonstraram que os aminoácidos, os blocos de construção da vida, podem ser sintetizados a partir de gases presentes na atmosfera primitiva da Terra. E a perspectiva teórica e filosófica, né? O catolicismo não vê uma teoria de evolução incompatível com a fé. A Igreja Católica aceita a evolução como uma explicação válida para a diversidade da vida, desde que se reconheça que a alma humana é criada diretamente por Deus. O Papa Pio XII afirmou que não há conflito entre a evolução e a fé católica, desde que se reconheça a criação especial à alma humana. E o Papa João Paulo II, em 96, ele afirmou que a evolução, mais do que uma hipótese, e que a evidência científica apoia essa teoria.
E a teologia da criação também nos ensina muito sobre essa questão que é, sustenta que Deus é criador de tudo que existe. Isso está fundamentado nas Escrituras, particularmente no livro de Gênesis, onde se narra a criação do mundo em 6 dias. No entanto, essa visão não exclui a possibilidade que Deus tenha utilizado processos naturais, como a evolução, para realizar seus propósitos criativos. A doutrinação da criação de ex nihilo. A teologia cristã tradicionalmente afirma que Deus criou o mundo, ou seja, a partir do nada. Isso implica que antes da criação não havia matéria, tempo ou espaço. Deus, sendo eterno e todo-poderoso, trouxe o universo à existência por sua própria vontade. Além da criação inicial, a teologia católica fala do creatio continua, a ideia de que Deus continua a sustentar e governar a criação. Isso sugere que os processos naturais incluídos na evolução são meios naturais pelos quais Deus age no mundo. Então, a teoria da evolução explica a grande diversidade na vida da Terra como resultado de processos naturais. Isso não nega a intervenção divina, mas descreve o mecanismo pelo qual a vida se diversificou. A Igreja Católica, é, a Igreja Católica mesmo, tem vários argumentos, como, por exemplo, o, o design inteligente, né? Embora a teoria da evolução explique o mecanismo e a diversificação das espécies, muitos teístas argumentam que a complexidade de ordem do universo aponta para o design inteligente. Deus, como designer, teria planejado e guiado um processo evolutivo. A teologia da criação vê Deus como sustento constante do universo. Mesmo os processos aparentemente aleatórios, como a mutação genética, pode ser visto como parte do plano providencial de Deus. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino argumentaram que Deus é a causa última de todas as coisas, incluindo processos naturais. A ciência propõe a biogênese para a vida, sugerindo que as moléculas orgânicas sempre surgirem espontaneamente a partir de compostos inorgânicos. Mostra que aminoácidos podem ser sintetizados em condições primitivas. E alguns cientistas argumentam que certos sistemas biológicos são tão complexos que não poderiam ter surgido por meio de pequenas mudanças evolutivas. Essa ideia, porém, é contestada pela maioria dos biólogos, que oferece explicação detalhada sobre como a complexidade pode surgir por uma evolução cumulativa. A teologia cristã também argumenta que as leis da física que governam o universo são estabelecidas por Deus. A precisão e a ordem observada na natureza são reflexos da mente racional e ordenada por Deus. Inclusive, na biologia mesmo, que fala sobre... Dá para explicar a existência de Deus através da biologia também. Embora a biologia como ciência não possa diretamente provar ou refutar a existência de Deus, pode fornecer contextos e observações que levam a reflexões teológicas, né, e filosóficas também, sobre a natureza e a origem da vida. Primeiro, começando pela complexidade da vida, né? Um dos argumentos teológicos que se relacionam com a biologia é o conceito de complexidade irredutível, composto por Michael Beher, uma coisa assim. Este argumento sugere que certos sistemas biológicos são tão complexos que não poderiam ter evoluído por meio de pequenas mutações graduais. Exemplos frequentes citados incluem o flagelo bacteriano e o sistema de coagulação sanguínea. A complexidade irredutível pode ser interpretada como uma evidência de um design inteligente, como eu tinha dito antes. São sistemas biológicos complexos. E se sistemas biológicos complexos não podem ser facilmente explicados por evolução gradual, isso pode sugerir a existência de um design que criou esses sistemas diretamente. A biologia moderna revela que o DNA contém uma quantidade imensa de informação genética. Cada célula viva possui um código detalhado e sofisticado que dirige seu desenvolvimento e funcionamento. O conteúdo informacional e a complexidade do DNA podem ser vistos como sinais de uma mente inteligente por trás da criação.
É, analo- analogamente, há um livro que aponta para um autor. O DNA pode sugerir um autor divino que escreveu o Código da Vida. A biogênese, né? Eu tinha explicado anteriormente, né? Falou sobre os compostos orgânicos que podem se formar a partir de gases simples em condições primitivas, certo? É, também que o argumento teológico fala que a incapacidade atual da ciência para explicar plenamente a tradução de compostos químicos para a vida pode ser interpretado por alguns como uma indicação de que a vida foi criada por uma inteligência superior, certo? Aristóteles argumentou que tudo na natureza tem uma finalidade. A biologia revela que organismos parecem ser projetados para sobreviver e reproduzir, o que pode ser interpretado como evidência de um design que interpretou todas essas finalidades. Thomas Nagel e outros filósofos argumentaram que a contingência da vida sugere uma necessidade de uma explicação transcendente à improbabilidade da vida surgir e evoluir como conhecemos. Pode sugerir que há uma força orientadora por trás de toda dessa contingência, que muitos identificam como Deus. Embora a biologia não possa por si só provar a existência de Deus, ela fornece insights que podem ser interpretados teologicamente. A complexidade da vida, a informação genética e os mistérios da origem da vida abrem espaço para reflexões profundas sobre a existência de uma inteligência criadora. E também outros pontos na ciência também que pode comprovar a existência de Deus, pode comprovar tanto entre a astronomia e física. E a física, né? Que é o campo de investigação e reflexão, que envolve interpretações filosóficas e teológicas dos dados científicos, né? Então, começando, é, co- é, dando início a partir do princípio antrópico, né? O princípio antrópico que sugere que as condições observáveis no universo são precisamente aquelas necessárias para a existência de uma vida inteligente. Existem duas formas principais. O princípio antrópico forte sugere que o universo deve ter propriedades que permitem o desenvolvimento da vida inteligente em algum estágio de sua história. Princípio antrópico fraco afirma que observamos o universo de uma forma que permite nossa existência porque, de outra forma, nós estaremos aqui para observá-lo. O princípio antrópico pode ser visto como indicador da existência de um designer. A precisão das condições necessárias para a vida é tão específica que muitos argumentam que é mais razoável acreditar que isso é resultado de um planejamento intencional. E também o outro argumento que fala sobre o Big Bang, né? Primeiramente, muitos acreditam que o Big Bang é um argumento muito ateísta, né? Mas se vocês pesquisarem, quem fundou essa teoria do Big Bang foi o padre George Lamaitre, um padre. E o Big Bang é uma teoria científica mais amplamente aceita para a origem do universo, sugerindo que ela começou com uma singularidade extrema, densa e quente, e se expandiu ao longo de bilhões de anos para formar o cosmos observável. Há constantes físicas fundamentais como a constante gravitacional e a carga de elétron, etc. Tem valores precisamente ajustados para permitir a existência do universo e da vida. A origem do universo a partir de uma singularidade pode ser interpretada como evento que existe uma causa externa. E quem seria essa causa externa, né? A origem do universo, no Big Bang, pode ser vista como uma consistência com uma doutrina da criação a partir do nada. Muitos teólogos argumentam que o início do tempo e espaço sugere a necessidade de um agente externo, ou seja, Deus, para iniciar esse processo. Agora, a próxima lei, que é a lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica afirma que a entropia, ou desordem, de um sistema fechado tende a aumentar ao longo do tempo. Isso sugere que o universo está caminhando para um estado de desordem máxima. A direção no tempo da entropia indicam que o universo teve um começo. Argumenta-se que, se o universo está se tornando cada vez mais desordenado, ele não pode ser eterno. Deve ter havido um início com a baixa entropia, e esse início pode ser interpretado como um ato de criação.
E também, outro tópico também, que seria o fine tuning, o ajuste fino, né, do universo. O conceito do ajuste fino refere-se à ideia de que as condições iniciais do universo, bem como as constantes e quantidades fundamentais da física, estão precisamente calibradas para permitir a existência da vida. As constantes fundamentais, né? Pequenas variações inconstantes como a força nuclear e os limites da ciência, né? O teorema da incompletude de Gödel demonstra que, em qualquer sistema matemático suficientemente complexo, existem preposições que não podem ser provadas ou refutadas desse sistema. Esse teorema sugere que existem limites inerentes ao conhecimento científico e matemático. Alguns filósofos e teólogos interpretam isso como a evidência de que a realidade transcende o que pode ser descrito e compreendido apenas pela ciência, apontando para a existência de dimensão transcendente ou divina. As explicações astronômicas e físicas podem ser um campo rico de reflexão, né, sobre a existência de Deus. Embora esses argumentos não constituam provas definitivas, elas fornecem o contexto no qual a existência de um Criador inteligente pode ser considerada uma explicação razoável para a complexidade, ordem e origem do universo. A interseção entre ciência, filosofia e teologia continua sendo um domínio profundo, estimulante para a exploração intelectual. Uma reflexão muito importante que eu quero dar para vocês também é que é o seguinte: a ciência e a teologia, a religião em si, elas caminham juntas, porque é o seguinte: enquanto a ciência explica o como aconteceu, a teologia explica o porquê aconteceu. Ou seja, a ciência explica a causa e a teologia explica a razão das causas, né? E a razão da maioria das causas é comprovado que há uma causa maior que faz todas essas causas, né? Então, tudo isso pode nos ajudar a formular de uma forma melhor da questão da criação e evolução, explicados através da biologia, através da física, da astronomia, entre outros aspectos, né? Então, é isso que eu tenho para falar por hoje. E espero que você tenha gozado dessa experiência, né? Que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Que Deus abençoe vocês e salve Maria.